Brasil e executivo da Costa Cruzeiros, e o Marco Ferraz, presidente executivo da CLIA Brasil. E eu vou passar a palavra ao Bud para que ele faça uma introdução aqui e fale um pouco para a gente dessa 7ª edição do Fórum CLIA Brasil. Good afternoon. It's a pleasure and honor to be back in Brazil. I believe this is my 10th time now visiting Brazil. I thank both Dario and Marco for joining me. I want to open by saying I love Brazil. The cruise industry has great potential here in Brazil, but we haven't yet untapped that full potential. And I believe that the demand is very high from Brazilians. The guest satisfaction is very high. As you heard in my remarks earlier, we get a 96% stated return rate from our customers. 96%. We're pretty proud of our global number, which is 82%, but it's way better in Brazil. And that says we're offering a product that Brazilians really like. The difficulties that we have in this market, though, are the geography makes it a long ways to move ships here and move them back, and it makes it challenging to get international travelers to come into Brazil to join cruise ships because of the great distance. But it's not impossible. Australia does it. It definitely can be done, but maybe more importantly, in order to be truly successful as we can be together in the long term, we need to have improvements in infrastructure that are continuously being improved, not just in the south where the concentration of cruises is mostly now, but also I believe it would be very helpful in the northeast, which has great potential. We also need to, in the long term, manage costs, because costs are very high in Brazil. That is a reality. And to be competitive with other markets that would like to have cruise ships that are maybe closer to where the cruise ships are in the off season for Brazil, you really have to control those costs. Port costs of all kinds can be very, very high here, and any help along that regard will be very positive towards bringing back the 20% reduction year on year, which sadly we are going to see for the 25-26 season. The last thing I'll mention that's a key factor is regulatory burden. The legal and regulatory and policy decisions that are made, if they are not fit for purpose, can make it very, very hard to operate here. That runs the spectrum of labor law and its application, which hopefully we'll get some further clarity on, taxation, visa issues, and environmental issues. All of these things should be managed in best interest of the community, but working with the industry, we think we'll come up with much better solutions together than having to react at the same time when you're trying to bring ships back. Please keep in mind, ships tend to leave a market much faster than they come back. And also, when we are talking about cruise planning, it's normally a couple of years in advance. So as I sit here today, and Dario sits here today, who's managing his company's exposure here, for us, we're feeling like it's 2027 right now, because the timing that it takes to build an itinerary, to organize the shore excursions, all the other things that go with it, provisioning, and then marketing and actually filling the ship, is a couple of years from start to finish. So now is the time to start to work very hard, work together. We will be good partners in doing that. All of us here are very committed to helping the whole community succeed because of the presence of cruise, and we want to work with you to help not only bring back the ships that were lost, but add to that in the future. And there's a huge amount of potential. There are 81 cruise ships on the order book, representing $71 billion in capital investment. Those ships, added to the 300 or so that are out there right now, need to find a home. And I'd love to see that home be Brazil. Thank you so much, but I will ask to Marco to say. I'm
going to interpret for those who do not know English. Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui de volta ao Brasil. Eu acredito que é a minha 10ª vez aqui visitando o Brasil e eu agradeço tanto ao Dário quanto ao Marco por estarem comigo. Eu gostaria de começar dizendo que eu amo o Brasil. A indústria dos cruzeiros tem um grande potencial aqui, mas a gente ainda não conseguiu acompanhar todo o seu potencial. Eu acredito que a demanda é muito alta para os brasileiros e essa satisfação que temos é muito grande aqui. Como vocês ouviram, nós temos esses 96%. E eu falei que a gente volta com nossos clientes, isso é 96%. Nós temos muito orgulho disso. E o nosso número global é 82%, que está muito bom também no Brasil. A gente vê que o Brasil está bem maior e isso diz que a gente está oferecendo um produto que os brasileiros gostam. As dificuldades que temos enfrentado no mercado por meio da geografia e essa questão de navios se mexendo para lá e para cá, que estão muito distantes, torna isso desafiador e faz com que os nossos passageiros internacionais tenham dificuldades para vir ao Brasil, justamente por causa dessa distância. Mas não é algo impossível, já vimos que a Austrália faz isso, então pode ser feito. Mas, mais importante ainda, para que a gente tenha sucesso, e a gente tem muito sucesso em tudo, é que nós estejamos juntos. No longo prazo, precisamos ter melhorias de infraestrutura e continuar a melhorar tudo que nós já temos. Por exemplo, no Sul a gente tem uma concentração de cruzeiros agora, mas a gente acredita que será muito bom que a Northeast, por exemplo, que a gente tenha no Nordeste, que é um grande potencial. A gente também acredita que no longo prazo podemos gerenciar nossos custos, que são muito grandes aqui no Brasil. Isso é uma grande realidade. E também ser competitivos com outros mercados, que a gente gostaria de ter outros cruzeiros e também poder ficar mais perto de onde possamos também ter cruzeiros que possam ser fora de uma temporada. Vocês vão poder ter um controle desses custos e o custo de postos é uma coisa que é muito, muito alta. E isso é algo que a gente precisa de ajuda. Precisamos ter uma positividade para lidar com aqueles 20%, aquele 20% de redução ano a ano, que infelizmente nós veremos em 25 e 26, nessas duas temporadas. E a última coisa que eu gostaria de mencionar que é chave é a questão do ônus regulatório. A questão regulatória, tanto legal quanto política, decisões que são feitas que não se encaixam com o que nós estamos fazendo e que a gente tem que operar ali, então a gente tem que trabalhar nesse espectro, pensar, por exemplo, nas leis trabalhistas, nas suas aplicações e eu espero também que podemos ver mais clareza na questão de taxação, de vistos, a questão ambiental e tudo isso deve ser gerenciado da melhor maneira possível, pensando na questão da comunidade. Mas se a gente trabalhar com a indústria e pensando em soluções melhores juntos, tenho certeza que conseguiremos reagir melhor com o tempo. Quando você está pensando, lembrem, eu falei, quando a gente perde navios, é muito difícil trazer eles de volta. É muito rápido perder, mas é muito difícil de recuperar. Então, é isso que temos que pensar sobre o nosso planejamento e isso tem que ser feito com anos de antecedência. Então, enquanto eu estou aqui, vejo o Dário aqui, que está gerenciando a nossa companhia aqui, eu digo que realmente parece que a gente já está em 2027 e agora nós estamos pensando no nosso timing. Tem soluções que precisam ser feitas em questão de itinerário, a gente organizar nossas excursões, pensar em tudo que a gente poderia fazer, pensar no mercado e também preencher nossos navios. A gente tem que pensar agora de uns anos para frente. Então, agora é o momento de começar a trabalhar duro, trabalhar junto. Nós temos grandes parceiros fazendo isso e todos nós estamos comprometidos em ajudar toda a comunidade e ser bem-sucedidos, porque é isso que a gente precisa. Precisamos de cruzeiros, queremos trabalhar com vocês e ajudar não somente a trazer cruzeiros de volta, aqueles que foram perdidos, mas também adicionar mais no futuro. E isso é muita coisa, temos um grande potencial. Então temos 81 cruzeiros que estão representando 71 bilhões de dólares por investimento de capital e são adicionados a 300 que temos. Então isso daí é o que nós temos ali. Então eu adoraria ver o Brasil sendo incluído em toda essa questão. Parabéns. It sounded much better when you said it. Thank you. Now in Spanish, please. No problem. I have my device. Perfeito, muito obrigado. Vou abrir para perguntas e vou pedir a gentileza de quem perguntar, diga seu nome e veículo para que eu possa conhecer. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Você é Mary. Ok. É, ok. o que pode
ser feito no Brasil para melhorar a qualidade, trazer mais navios e aumentar esse mercado? Mary Giacchino, Travel to Latam, desculpa. Travel to Latam. Travel to Latam. Pode repetir só mais uma vez? Posso. O que a gente pode fazer para melhorar o mercado, né, dentro do Brasil? Then Brazil. Yeah, that's it. So, I believe actually the demand in the market is very strong. I think it's stronger than the capacity that we have to deliver the product. But what we have found in other places, if you don't constantly improve the product, eventually the customers get bored. So the types of things that have happened in other places is developing shore excursions which are unique. And there's a trend in the cruise industry right now where particularly the younger cruisers who really, surprisingly, like to cruise more than people thought. They look for experiences more than things in life. So developing more and more shore excursions that take people off the beaten path and show them something they will never see in their normal lives makes a big difference. And then also, I can't emphasize enough the importance of making sure that the terminals are up to the embarkation and disembarkation process, because that is the first thing the guest sees when they get on board, and it's the last thing they see when they walk off the ship. And if you give them a bad experience then, that's in their mind and they're less likely to come back. Thank you. Good. Quem mais gostaria? Sim. Okay. Todo mundo quer que eu interprete também esse? Gostaria? A global question for Book Dark, Guillermo Gatti from Noticias de Crucero. Let me just In English? Interpret the thing that Ah, okay, good. Sorry. Okay, that's correct. You're mine for a little. Bom, eu acredito que a demanda do To offer, Dario, if you have anything you would add to what I said. Yeah, I mean, like here, I believe what the Dutch. Está carry out. Nada. O que a gente aqui tem que entender é que nós somos os navios são assets móveis. E a gente joga e brinca em um contexto internacional. A gente tem que, de verdade, conhecer o que está acontecendo lá fora para poder competir. Vocês escutaram de mim muitas vezes, provavelmente, falar esse conhecer e competir. Mas quando você pensa, não é só um tema de custo. Eu estava pensando, agora que Bud estava falando, que a gente está no 27. E você sabe muito bem que agora, em 1 ou 2 meses, a gente vai abrir as ventas para as temporadas 26 e 27. Significa que o deployment já foi fechado. Então, quando a gente quer competir por um navio, temos que pensar que nesse momento, todas as companhias internacionais, em todo o resto do mundo, já têm deployment na venta 27 até o final de 27. E alguns já 28. Então estão fechando o 28 em análise e o 29. Se a gente não compete com esse timeline, é o que sobra para a gente. Porque já outros navios foram para outro lugar e já estão sendo vendidos e a oportunidade já se foram. A gente não recupera isso. É o que Bud estava dizendo. A gente não recupera, porque os navios se foram. Então, a gente precisa começar a pensar um nível um pouco mais internacional para poder competir. Isso vale para o lado de deployment. Então, qual é o timeline para eles fazer análise? Onde a gente precisa competir com custos, com oferta, com condições de trabalho, com condições de infraestrutura. Agora estamos no 28. Esse é o momento onde a gente precisa de verdade sentar para fazer uma programação a 3, 4, 5 anos. Isso para a indústria é fundamental. Se a gente quer crescer, o querer é a parte fundamental, é a parte de começo de qualquer coisa. Quero fazer, me organizo para começar a conhecer e competir. Os dados, como eu estava dizendo antes, estão todos aí.
conhecemos todos, só botar tudo junto e começar a fazer o que sabemos que temos que fazer. Claro. Só para completar, porque faz parte da pergunta, e daí por isso que eu preciso perguntar agora para você. Considerando que o Bud de experiência nos portos e nos embarques e desembarques dos portos, excursões e o outro ponto que ele também disse, eu queria entender como é que as companhias elas podem colaborar nisso, em novas excursões, em experiências em portos e experiência de portos, embarques e desembarques. Como que as empresas armadoras podem colaborar nesse sentido? São os pontos que ele falou que a gente precisa melhorar. Olha, l'esperienza del cruzeirista é a primeira coisa que a gente analisa, enxerga, porque nosso cliente é nosso presente e nosso futuro. Então, o que quer nosso cliente? Analisamos constantemente os dados. Obviamente, o que Bud está dizendo sobre a experiência no terminal, a gente foi em Miami 2 anos atrás, no terminal da Carnival, e nos falavam que se as pessoas esperam mais de 15 minutos, começam a... Tem todo estruturado para ser rápido, para dar uma experiência de qualidade e de nível ao cliente. O momento do embarque e do desembarque deve ser um momento leve, também dentro das férias dele, não no momento onde ainda as férias não começaram. Isso, a infraestrutura facilita isso, por isso precisamos desse tipo de infraestrutura para a experiência do cliente também. E quando falamos no navio, por exemplo, eu agora tiro meu hat de guia um segundo para o hat de costa, mas a gente trabalhou muito no Sea and Land Experience, que praticamente são enxergar o que o cliente precisa, dar experiência nella parte gastronomica, nella parte di intrattenimento, conhecer que o navio para em destinos no mar e podemos oferecer destinos também no mar, não somente na terra, e customizamos um momento que são únicos, que somente pode fazer dentro do navio. Land Experience é a mesma coisa. Quando falamos de excursão, a gente analisa os vários segmentos e começamos a oferecer oferta por cada segmento, que seja família, que seja pessoas que querem aventura ou que querem experiência um pouco mais energética, ou pessoas que querem somente relaxar e não fazer muito. A gente tem 4 categorias de excursões por diversos segmentos em cada lugar. 4 segmentos, em cada segmento tem um portfólio de excursões que a gente pode oferecer. Isso é onde precisamos ir também aqui, analisar melhor e criar essa experiência do momento que uno sai de casa, no momento que volta, em toda parte das férias. Okay. Yes. Guillermo Gatti, Noticias de Crucero from Argentina. A global question for Bob Dar. Will be ready the companies for 2030 and 2050 for the regulations? Will be ready the cruise lines? Really? Or As linhas de cruzeiro estarão prontas para 2035. And you're referring specifically to decarbonization regulations? no, for the sustainability or yes, So or energy to I'm very confident okay. that everything within our power as a cruise industry will be done properly and will be done on time. That includes developments in wastewater treatment, which we're already leaders in. That includes solid waste management and recycling, which we're already leaders in. Where I do get a bit concerned is when it comes to our decarbonization journey. We are committed as a cruise industry to be net zero greenhouse gases by 2050. However, the key thing, and I will say this when I speak Yes, as well, in the next panel. has 3 elements: the fuel, Yes, the fuel, and the fuel. Because we can invest all the money with all the courage and all the commitment and goodwill in the world
to have the equipment ready, and I believe the equipment will be ready. But without the molecules to put in the tank and burn in those engines, it will all be a bunch of talk. Not just for our 300 ships, but for the 60,000 commercially trading international ships that are out there as well. So I do believe we will be ready. I see the investments happening today. I see our members working with energy providers to try and secure the fuel that we will need to make the energy transition. But it's the energy providers, helped along by the governments giving incentives, either Yes. positive or negative incentives, that's really going to turn that major element into success. With all the other parts of regulations related to sustainability items, environmental protection, I'm very comfortable. Okay. We're already doing the right things, or we'll lead in it going further down road compared to the rest of the maritime industry. We do a very, very good job of technology development and deployment in that space. Okay, thank you. Thank you. And if I say uma coisa só, a gente se desafia sozinho. Temos meta que a gente enxerga ser muito desafiadoras, mas a gente corre atrás independentemente como indústria. E o que estamos vendo é que a gente chega antes. Isso funcionou para a Royal Caribbean, para o Grupo Carnival, para a NCL. A gente bota metas que parecem desafiadoras e depois alcançamos antes. Claro. A gente tem esse DNA dentro da gente de desafiar-nos sozinhos, sem esperar regulamentações e outras coisas. A gente sabe o que temos que fazer, estamos caminhando com determinação nesse caminho. Claro. Y fue muy bueno lo de Costa, Dario, lo de Costa que decías del reciclado de la comida. Eso fue un proyecto de Costa Cruceros fantástico. Esse foi um dos projetos que a gente fez no começo, lá vários Sim. anos atrás, assim como a GNL e outras coisas que a gente tentou de... Ok. Mas todas as companhias estão fazendo. Sí, correcto. So, Thank you. Do you want interpretation of my response to his question? Não. Vou dar a resposta que ele fez agora, tá? Eu estou muito confiante com isso. Pessoal, temos tempo para uma última pergunta, porque já precisamos voltar nos painéis. Daniel, por favor. Eu queria, Só se apresenta. eu sou Daniel Capella, do Portal de Cruz, pensar na competitividade do lado de fora. A gente está vivendo uma situação meio estranha no mercado, tem restrições, a Costa acabou de cancelar a temporada em Dubai, a Ásia está em baixa, oferta concentrada no Caribe, na Europa. Vocês acham que está se desenhando uma janela de oportunidade para o Brasil? Poderia falar um pouquinho mais alto? Okay. Queria analisar, fazer uma análise internacional do mercado, se tem uma janela de oportunidade se desenhando para o Brasil. Well, I believe that there is a window of opportunity for Brazil, and it is now, because there is a lot of investment happening in new ships, wonderful ships, that need to find itineraries to be deployed to. And they are going to go to the destinations that have the most favorable conditions for that ship commercially. And that means having demand from the guests and having a margin between the cost and the revenue that competes successfully with other places such as the Mediterranean or the Caribbean. I do think that window exists, but you need to be honest, as I told people in Australia last week as well. They need to be honest with themselves that to get that future to happen, they actually have to take concrete steps today. Dario, would you Se quer want to introduzir, interpret first? Vai ser melhor. Eu acredito sim que há uma janela de oportunidade para o Brasil e ela é agora, porque é aqui que a gente tem que fazer o nosso investimento. Ele está acontecendo agora, temos novos navios maravilhosos e temos que encontrar novos itinerários para a gente poder fazer e continuar a seguir em frente. Os destinos que temos, que são mais favoráveis, eles têm condições extremamente favoráveis para o nosso navio comercialmente e a gente também tem questão de demanda dos nossos clientes. Então nós temos uma margem entre o nosso custo e a nossa receita, que está competindo com muito sucesso com outros locais, por exemplo, o Mediterrâneo e o Caribe. E eu acredito que essa janela, sim, ela existe, mas a gente precisa ser honesto. Eu disse para as pessoas na Austrália também, na semana passada. Precisamos ser honestos com nós mesmos, de que
para que o futuro aconteça, a gente tem que ter passos concretos hoje. Só para complementar, porque a Daniel fez, é atento, analista de lo que acontece. A verdade é que não. A resposta é não, porque o tema é que hoje, nas várias regiões principais do mundo de cruzeiros, tem demanda suficiente. E quando acontece algo como o que aconteceu nos Emirados, agora, todo mundo gostaria de poder mandar um navio aqui, mais. De verdade, gostaríamos. Mas a distância, a nível de infraestrutura, de operações, é muito grande. Também todo mundo, de verdade, de coração querendo, a distância é muito grande. E, por exemplo, quando falamos no específico de Dubai e de Emirados, um navio como Costa Toscana é um navio que tem um tamanho de um certo tamanho e precisa de berços, e aqui não tem muito, e ainda tem um abastecimento a GNL, que aqui ainda não está disponível. Então, quando uno suma as várias componentes de custo, de falta de infraestrutura e de problema de abastecimento, a escolha caiu por outro destino. Mas, obviamente, quando acontece algo, onde você acha que o mercado historicamente pode reacionar mais rápido, encher os navios, é Brasil. Mas depois você olha para a bottom line e aí a distância é muito longe. A gente, de verdade, chegamos a um ponto onde, de verdade, precisamos trabalhar, porque os navios do futuro serão com abastecimento diferente, com shore power, com outras coisas. A gente precisa estar pronto. Correcto. Perfeito, pessoal. Fazer uma foto. Gracias. Let's make a